Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um estudo da Palavra de Deus, aproveitando a oportunidade que o Senhor, nosso Deus, nos concede de estarmos aqui agora na sua presença. Louvado seja Deus, aproveitando a oportunidade desse domingo de carnaval, onde muitos estão festejando a festa maligna, a festa da carne, o carnaval. Nós estamos aqui para buscarmos o poder de Deus, falarmos do poder de Deus, nosso Pai, e divulgar esta santa, profunda, imensurável palavra de Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus, Deus nos concede o privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Julião, Deus abençoe, sustente, fortaleça-lhe com a graça maravilhosa, bondosa de nosso Deus, que nosso Deus, Ele é fiel em todas as suas obras e verdadeiramente o Senhor Deus tem nos ajudado. Em nome de Jesus, tem nos fortalecido, nos revestido, nos animado pela sua graça, pelo seu grande amor, pelo seu profundo poder. Até aqui tem nos ajudado o Senhor Deus. Por isso nós estamos alegres. Estaremos estudando a palavra de Deus, o livro de Romanos, livro de aos Romanos, capítulo de número 1, Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 em diante, onde estaremos falando sobre o Evangelho, o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmã Viviane, Deus abençoe Viviane, Dutra Matos, Deus abençoe. Você está com a sua Bíblia na mão? Então vamos estudar a santa, poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aqui nós não estamos buscando ser famoso, estamos buscando ser salvo, entrar no céu. O que tem destruído muita gente é a fama. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus há um tempinho, Deus dos 17 anos. E eu quero falar um pouco nesta madrugada, nessa manhã, quer dizer, eu ainda estou com a madrugada na cabeça, da oração das 2 horas da madrugada. E estaremos falando sobre a palavra de Deus. Você tem a Bíblia? Pegue a Bíblia. A Bíblia, nela contém a palavra de nosso Deus. Romanos, capítulo de número 1,
versículo de número 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Louvado seja Deus. Paulo, escrevendo esta carta à igreja que está em Roma, ele começa falando sobre o Evangelho e ele faz esta afirmação: pelo que não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Severino Santos, boa noite, amigo. Beleza? Deus abençoe. Boa noite, meu amigo. Beleza? Deus abençoe. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos questionamentos e muitas vezes de pessoas dizem evangélicas, dizem ser crentes, e elas fazem afirmações dizendo: eu não consigo vencer as minhas fraquezas, ou eu estou fraco. E nós olhamos para a Bíblia. Ayrton Emanuel, rapaz, nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia, ela tem resposta. Não mudando de um polo para o outro. Antigamente tinha um trabalho aos domingos, às 3, 4 horas da tarde, na rádio, antiga Rádio Relógio, que o nome do trabalho era A Bíblia Tem Resposta. Nos anos 90, e na verdade a Bíblia tem resposta. Quando alguém diz: eu estou fraco, ele está dizendo: eu estou sem o Evangelho. Eu não consigo vencer as minhas fraquezas sendo pessoas de uma denominação ou outra. Ela está afirmando: eu não tenho o Evangelho em mim. Porque por essa afirmação espiritual do apóstolo Paulo, quando ele diz: pelo que não me envergonho do Evangelho, de viver o Evangelho, praticar o Evangelho, andar no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? O Evangelho salva o homem da vida dissoluta, do pecado, do domínio de Satanás, e faz do homem uma nova criatura. O Evangelho não é um conto, não é um folclore, não é um mito, ou não faz parte da mitologia. O Evangelho não é uma crendice. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus em ação para destronar Satanás, para desfazer a obra do diabo, para transformar o homem,
para encher o homem da glória, do poder, da graça divina de nosso Deus. Alasto que pouque tec nasso que mentrecaios. Ale balabassuri comandara sub nassaraig. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu sei que o Evangelho, ele traz lutas também, traz perseguições. E uma das coisas que o Evangelho, ele traz em cima da perseguição, quando alguém se entrega a Deus, enfraquecimento do ego, do eu, do orgulho. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, quando eu estou fraco, fraco aonde? No natural. Aí eu estou forte, no espiritual. E a Bíblia, ela está dizendo, pelo que não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de praticar a palavra de Deus, de renunciar a mim mesmo. Não me envergonho das consequências que o Evangelho traz. Louvado seja Deus, tanto no parâmetro espiritual, recebendo o poder de Deus, como também no combate contra o mundo, o pecado, o diabo. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho da cruz. E a Bíblia, ela está dizendo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Satanás não pode contra o Evangelho. Ele não pode parar o Evangelho. Ele não pode parar a divulgação do Evangelho. Ele não pode parar a manifestação do poder de Deus no Evangelho. Não, pastor, lógico que não. Ele pode criar os artifícios dele. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que nasceu até hoje como oposição contra a palavra de Deus, caiu a partir de Satanás. E a Bíblia, ela está dizendo, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder para libertar o homem da maconha, da cocaína, da heroína, do LSD, do extra, das anfetalinas, libertar do haxixe, do bim, de xeracola, do maldito crack, alabaquio saneg fargia. É o poder que liberta. O Evangelho é a trombeta de Deus, que um dia foi figurado pela trombeta do jubileu, porque a trombeta do jubileu, simbolicamente, ela é a trombeta do Evangelho, onde o servo, ele fica livre, aleluia, do jugo do pecado, do jugo do diabo, do jugo, aleluia, do seu Senhor. Porque a Bíblia diz que de tudo que o homem é vencido, ele se torna servo. Quem é vencido do pecado é servo do pecado, mas a trombeta do Evangelho liberta o homem do pecado. Abre, aleluia, as portas para os presos e traz transformação. Mas, pastor, eu não consigo vencer o medo. Você precisa de poder, precisa do Evangelho. Não, mas eu sei o Evangelho. Não, saber é uma coisa e praticar é outra totalmente diferente. Entende? Saber é uma coisa, viver é outra. Teoria é uma coisa, prática é outra. E a Bíblia está dizendo, é o poder de Deus. Mas é para salvação, pastor. Eu sei. Salvação aí é livrar do pecado. Você pega a Bíblia, você vai ver em Lucas que o anjo Gabriel diz a Maria,
e poloás o nome do menino de Jesus, o Yeshua, e ele livrará o seu povo dos seus pecados, ele salvará do pecado. O Evangelho veio para salvar o homem, arrancar a mulher lá do império das trevas e trazer o homem e a mulher para o reino do Filho do amor de nosso Deus. Eu estou fraco, pastor. Você precisa de poder, precisa do Evangelho, precisa de praticar as Escrituras, crer nela, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, irmãos, é a mensagem mais poderosa que soou em todo o universo. Pelo Evangelho se descobre a justiça de Deus. Romanos 1, versículo 17. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Viver o Evangelho é tomar posição, renunciar, abrir mão de si mesmo, se entregar de corpo e alma, espírito ao Senhor. Quando nós olhamos para o prenúncio do Evangelho, pastor, o Evangelho foi pronunciado quando? Lá em Gênesis. Em Gênesis, pastor? É. Quando Deus disse a Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Em Romano diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Louvado seja o nome de nosso Cristo, louvado seja o nome do eterno, do soberano Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer na sua alma. No livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, Lucas